Já que eu vou ter que começar todas as minhas leituras novamente, vou ter que começar a marcar todos os livros, eu decidi que eu vou seguir um método de marcação. Isso não só vai deixar tudo padronizado, como também vai facilitar muito as minhas pesquisas, fazendo com que eu consiga ler mais e melhor. Nesses últimos dias eu tenho reorganizado as minhas leituras mais uma vez, por conta de que agora eu vou ter que começar tudo de novo. Eu não tenho mais nenhum livro marcado praticamente e eu quero padronizar as minhas marcações. Jonathan Edwards, que foi um famoso teólogo cristão, tinha o seu próprio método de marcação. E diziam que parecia quase um código de tão complexo que era o método dele. Não precisa ser assim, pode ser simples e fácil, então eu vou mostrar aqui para vocês qual o método que eu estou usando. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Então eu vou começar falando para vocês sobre os materiais, por isso que é importante que você fique até o final do vídeo, porque eu vou dizer como também utilizar esses materiais. Lembrando sempre que todos os materiais, tudo que eu indico no vídeo está sempre escrito aqui embaixo na descrição. Também tem outros vídeos aqui que vão falar sobre leitura, sobre como selecionar livros. Eu vou deixar aqui embaixo também algumas indicações, mas você pode entrar no meu canal, se inscrever e aí navegar pelos vídeos que tem vídeo novo toda semana. Basicamente, vou investir em apenas três tipos de materiais, que é o material para marcação de páginas e o material para marcação de texto mesmo. Esse marca-páginas, ele tem uma característica, ele seria o principal marcador que eu utilizo, tá? Então, é um investimento que seria mais difícil de a gente substituir por outras coisas. Todos os outros eu vou dar alternativas, assim, muito baratas. Essa é a única alternativa que a gente tem dele, e ele nem sempre tá tão em conta, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse marcador tem vários modelos dele, vou deixar aqui passando na tela pra vocês alguns modelos. E no caso, esse que eu comprei aqui foi comprado numa lojinha que tem aqui perto da minha casa, aquelas lojas que é tudo por 12, tudo até 7, 10, 15, 20, sabe? Esse, no caso aqui, foram duas cartelas dessa daqui por R$ 12. Então foi muito barato, porque geralmente ele tá custando de 14 a R$ 20 uma cartela. Essas cartelas vêm com esse adesivo, vocês podem ver que ele é transparente, ó, ele reflete ali embaixo. E ele é um pouco mais difícil de escrever em cima, tá? Ele tem adesivo só na metade dele. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo esses marcadores, eles são bem versáteis, tá? Esse aqui é o item que é mais difícil de substituir por outras coisas. Porque ele tem uma cola que não cola muito, então ele não... Se você precisar tirar e colocar de novo, ele facilita bastante, né? Mesmo que você perca um, né? Na hora dessa coisa de tirar e colocar de novo, é melhor do que ele colar e rasgar a página, tá? E ele é transparente, então a gente consegue ver atrás da folha. Tem algumas canetas que conseguem riscar nele, mas não são todas. Então, para etiquetar ele seria um pouco mais difícil, mas ele, de todos que eu já experimentei, é o melhor. Aqueles que são de papel, por exemplo, se tu vai marcar em cima da folha e não vai deixar borda muito grande, ele já vai ficar em cima das letras ali e você não vai conseguir ter uma leitura mais fluida, né? Vai ter que retirar ele para continuar lendo. Então, esse aqui eu considero que seja o post-it marcador de páginas de plástico transparente, tá? Seria o item, assim, mais essencial no sentido de que tu não usa tanto, tu usa bastante, geralmente, mas não tanto. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, um exemplo da Tati Feltrin, que é um dos canais TLT, que eu adoro, assim, ela é muito boa na produção de conteúdo com relação à literatura, e eu vou deixar aqui um vídeo de um dos livros que ela marcou, que é um dos que ela mais gosta. Então, a gente usa bastante, mas não tanto a ponto de isso aqui rende muito, tá? Tem vários modelos, tem esse daqui, que tem o triângulo, e um que não tem, que é só o quadradinho, e tem uns que são bem compridos, que você pode marcar toda a linha, né? Ele fica em cima de toda a linha e aí aquela pontinha pra fora ou não. E aí então ele também serve como marca-texto. É muito legal. Que daí você não vai ter, se você tem aquele medo, aquele receio de marcar o livro com o marca-texto, você vai utilizando esses marcadores. Eles são bem fininhos aqui, vou deixar a imagem pra vocês. E aí fica mais fácil de começar a marcar, né? Sem tanto receio. Depois desse item, eu vou falar para vocês esse segundo item. Ele pode custar de 14 a R$ 30 quatro desses, ou então um só por 15, por R$ 12, tá? Ele não é um marca-texto convencional. Os marca-textos convencionais, eles têm aquela pontinha normal, tipo de canetinha, só que maior. Esse não, esse é em gel, ó. Ele é um gelzinho e ele é blister, assim, dá pra gente abrir e fechar, tá? E vai utilizando. Então, assim, o que que acontece? Esses marcadores, nesse kit aqui, eu paguei R$ 14 na Amazon, na promoção. Aqui embaixo tem o link do meu grupo para entrar no grupo de promoções. Sempre quando tem promoção desses marca-textos aqui, eu mando lá.
Eu já paguei, eu lembro que em Santa Catarina tem umas lojinhas que vendem cada um deles por 4, 6 reais. Mas eu já paguei na Amazon por um apenas, da Faber-Castell, por exemplo. Cheguei a pagar 14, 12, 11, 9, 8. Então, assim, esse kit eu paguei 14 na promoção. E era dois por 14 cada um, tá? E daí eu juntei com uma pessoa, e ela comprou um e eu comprei outro. Mas agora, por exemplo, ele tá apenas um por R$ 29,90. Um kit, eu digo. Mas tem pra vender separado de outras marcas, tá? Mas assim, ele é um gel transparente e ele não tem uma ponta definida que nem um batom, né? Quanto conforme a gente vai usando, ele vai mudando o formato. E ele não mancha atrás. Então, para a Bíblia, ele é um dos melhores. Ele fica como se fosse um giz de cera, só que bem clarinho e transparente. É um gel mesmo. Por isso que eu recomendo que não aperte muito ele na hora de usar, porque senão ele vai gastar bastante, tá? Mas coisas que substituem ele. Lápis de cor. Tá, eu tenho pra vocês aqui, vou mostrar dois kits. Um kit que é exclusivo, eu não sei se vai durar muito tempo. Também tá na descrição do vídeo. E o outro kit que é da Faber-Castell, em tons pastéis, tá? Esses kits vêm com canetinha, marca-texto, se eu não me engano, lápis e lápis de cor. O que que é legal? Quando tu tem uma caneta marcadora de texto, uma canetinha marcador de texto, um pincel marcador de texto, tu pode comprar também um lápis de cor da mesma cor daquele marcador. Esse kit é legal porque vem todos das mesmas cores. Tem também da Faber-Castell que eu gostei, já usei bastante em Bíblia, os lápis de cores que são neon. Nossa, gente, fica muito legal. Então, assim, o que eu faço? Eu padronizo, né? Eu tenho esses marcadores. Até tem que comprar, que os meus lápis foram todos. E eu compro lápis de cor da mesma cor deles. Aqueles lápis que a gente compra seis da Faber ali, que vem seis pequenininho, geralmente eu compro da Faber porque ele rende mais, dura mais. Eu não fico passando raiva tendo que apontar toda hora. Mas você também pode comprar aqueles pequenininhos de criança, você pode comprar até giz de cera. O giz de cera tem tom pastel de giz de cera, é melhor, é mais claro, mas o giz de cera ele agride um pouco mais a folha, às vezes ele cobre um pouco as letras. Então tem que cuidar um pouco na questão do giz de cera, tá? Tu tendo eles assim e em lápis, tu nunca vai correr o risco de perder aquela tua linha de organização de marcação, tá? Então agora eu vou entrar nessa questão de como utilizar esses meios, tá? A gente já viu que precisa ter esses aqui é insubstituível, e a gente pode ter esses marcadores de texto, mas também pode substituir ele por lápis de cor, tá? Então é só ter essas cores base aqui, pra vocês verem qual é o método que eu vou usar, tá? Essas duas podem variar, a laranja e a rosa, pode ser de qualquer outra cor que vocês queiram. E essas duas aqui são as minhas cores base, a amarela e a verde. Eu já fiz, tá, gente? Já cortei no meio esses marcadores, tá? Por exemplo, aqui tem uns antigos meus. Eu já cortei no meio, mas é muito difícil cortar no meio eles e ficar certinho, tá? Fica torto, não dá muito certo. Eu utilizo também uma lapiseira e um lápis de escrever normal, tá? Por quê? Logo em seguida eu vou explicar pra vocês como utilizar o lápis e a lapiseira. São também itens baratos, tá? Todo mundo pode ter. E a lapiseira pode ser substituída por um apontador constante. Mas como eu, né, quero agilidade, eu tenho os dois e eu vou explicar depois por que dos dois. Fica até o final do vídeo, vocês vão entender esse método simples, fácil e barato. Outra coisa, eu uso canetas nos meus livros, tá? Mas as canetas, elas com o tempo podem borrar, a tinta pode espalhar, elas marcam do outro lado da folha, isso principalmente em Bíblia, tá? Mas essas canetas aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês uma opção bem barata. A Sara ganhou no kit da Coca-Cola. E no caso essa aqui não, né? Essa aqui eu ganhei das meninas lá da igreja. Ó, eu esqueci o nome, se eu lembrar o nome eu vou botar aqui embaixo do vídeo. Esqueci. Mas elas têm essa pontinha bem fininha aqui. Tem umas que são bem famosas, assim, né? Que a gente sempre tem essas listras aqui, né? Essas canetas são ótimas pra marcar, principalmente as de tons mais claros, pra marcar livro, Bíblia também, mas a Bíblia daí, dependendo da potência da caneta, ela vaza aquela folha super sensível, tá? Tem uma caneta aqui, essa aqui. Essas canetas aqui, por exemplo, vem uns kits que a gente pra vender que vem várias cores assim, né? Cores assim bem diferentes, um verdezinho, um marrom, um amarelinho. Tem vários kits esse aqui da Bic. E aí eu vou ver se eu encontro aqui pra vocês. Acho que esse aqui é da Bic. Essa caneta aqui, incrivelmente, é linda a cor dela, um marrom lindo, e ela não marca pro outro lado se tu não apertar muito, sabe? Então, se tornou uma coisa bem legal pra se usar na Bíblia. Mas ela tem cor, então ela vai fugir um pouco desse nosso esquema
de marcação, tá? Que eu vou explicar pra vocês agora. Então, os três principais materiais, né, que a gente vai usar são esses aqui, sendo esse quase que insubstituível, né? Mas esses dois aqui são bem fáceis de encontrar e de substituir, né? Então, vamos começar pela utilização deste material aqui, tá? Vocês podem observar como é que ele tá vindo na embalagem dele. Essa embalagem aqui é aquelas que tem furinhos para usar em qualquer agenda planner, aqueles que abrem, né? Tipo fichário, tá? Mas não precisa usar se você não tem, você pode colocar até no negócio na sua agenda. Eu uso, às vezes, esses negocinhos aqui de trás como marcador de página. Mas, assim, vocês estão vendo que, olha o exemplo que eu estou dando aqui. Olha o que tá sobrando de borda atrás deles, tá? Cobrindo aqui. As pessoas marcam deixando um pedaço muito grande para fora. Esses modelos que estão aparecendo aí, todos são formas de marcar dependendo do tipo de marcadores de páginas que vocês têm. Considerando que eles podem ser utilizados como marcadores de texto também, né? Se você tem medo no início de marcar seus livros. Todos os grandes leitores, teólogos, professores de teologia, professores de literatura, marcam os livros. Eles não foram feitos para ser assim todos bonitinhos e ficarem ali. Eles foram feitos para serem usados. A maior tristeza dessa enchente é a gente ter perdido livros que a gente não teve a oportunidade de ler, sabe? Então, com o sentimento dos leitores, assim, de, poxa, eu tinha esse livro e eu não li, sabe? Então a gente tá tentando redimir o tempo nessa questão da leitura, justamente porque a gente viu como é triste tu ter aquela informação nas mãos e depois perder ela, sabe? Por isso que a marcação ela é importante, ela valoriza, ela estimula, né, que a gente consiga estar mais dentro daquilo que está lendo, sabe? De estar mais consciente, efetivamente, do que está sendo aprendido. Então é muito necessário para memorização, para depois também pesquisas de localizar aqueles itens. Então o que eu faço? Eu uso esses marcadores de página quando aquela informação ela é crucial dentro daquele texto, ou para algo que eu acho importante que eu saiba, ou para algum contexto que aquele livro esteja trazendo, ou então quando o livro é de ficção, ele é importante para o enredo. E o que eu considero que é importante para o enredo? Descrição de locais, descrição de personagens, isso é extremamente importante. Por quê? Depois vocês vão ver outro método que eu uso junto com o marcador de páginas que facilita essa pesquisa, tá? Mas pensem que vocês estão com um box que tem 6 livros na história, tá? Ou então aqueles livros que são enormes. Então, chega uma parte que você ouve um nome de um personagem e você não sabe qual que é a história daquele personagem, porque já se passaram muitos takes ali dentro daquela história. Por isso que marcar aqueles locais que descrevem a biografia daquele personagem é muito importante para a gente conseguir dar um andamento nessa leitura. Então, por isso, eu gosto de marcar essas questões básicas. Então, do início, se foquem nisso. Com o tempo, vocês vão perceber, até pela necessidade de localizar informações, que vocês poderiam marcar mais ou menos as coisas, tá? Por exemplo, eu percebi que eu li no Cristianismo Puro e Simples sobre oração. Eu gostaria de localizar com mais facilidade esse compilado de informações. Então, eu vou marcar naquela página aquelas marcações que eu fiz naquela parte sobre oração, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Quando vocês forem abrir um livro ali de vocês, já vai estar ali. Outra questão é que se eu pego um capítulo e ele vai tratar, por exemplo, sei lá, Lewis e Freud. Eu já, no título do capítulo, não vem escrito isso. Então, eu vou lá e escrevo lá no meu índice mesmo, no título do capítulo, que também vai falar sobre Freud, ou vai tratar basicamente sobre oração, ou vai tratar muito sobre tal coisa. Isso também facilita na hora de olhar no índice e fazer esse tipo de pesquisa. Mas marcar a página, abrir ela e estar escrito na borda da página alguma informação relevante ajuda muito nesse item de pesquisa. Como, por exemplo, como eu falei, oração. Está marcada a folha e está escrito bem grande, oração. Então, fica muito mais fácil quando eu abro ali, está marcada a folha e está escrito oração. Eu já entendo que aquilo ali está falando daquilo, né? Às vezes eu faço símbolos também quando eu falo sobre redenção, eu coloco a cruz, coloco oração, faço desenhos, símbolos mesmo nas bordas, ou escrevo também algumas frases, ou então eu escrevo o início, um pedaço daquela frase que vai me indicar, numa olhada rápida, do que está se tratando. E aí, é meio que, gente, automático, porque é aquilo que salta aos olhos de vocês. Se eu ler que tá escrito ali oração focada, oração, eu já vou saber que é sobre isso. Então eu vou lá e escrevo. Da mesma forma, livros de ficção, história. Se a gente botar ali bio do fulano de tal, sempre assim, nessas partes, eu marco, tá? Além de fazer essas marcações com lápis,
de cor ou com os marca-textos. Depois eu vou dizer pra vocês como que eu faço o marca-texto, tá? A gente pode circular quando tem nomes ou quando são nomes de referências, né, de outras pessoas. Tanto nomes de personagens, nomes de cidades, lugares, mas também quando são referências, tipo assim, citei o C.S. Lewis no livro, eu circulo o Lewis. E geralmente quando eu olho o livro lá embaixo e acho que pode ser um livro interessante pra mim, eu desenho um livrinho ali bem simplesinho para eu saber que tem uma indicação boa naquele local ali, tá? Outra forma também de fazer é eu fazer o meu próprio índice, tá? O Lewis fazia isso. Eu também faço isso em muitos livros, nos outros livros do Lewis antigos que eu perdi na enchente, tinham ali muitos, nas primeiras e nas últimas folhas, e o meu próprio índice. Ou seja, quando eu tô lendo aquela página, eu percebi que aquela página tá falando de um assunto que eu gosto, eu vou voltar, vou querer estudar, ou que é uma coisa interessante, que me chama atenção, que são dúvidas, né? Enfim, chamou a atenção, eu vou lá e escrevo página tal, boto só o PAG, né? E escrevo o número da página e escrevo uma breve frase, uma breve, bem pequena mesmo, breve palavra ali, uma, duas, três palavras, só para saber o que tem naquela página. Então eu vou descrevendo o meu próprio índice. Isso ajuda muito. É bom começar lá pelas primeiras páginas brancas sem dó nem piedade, porque o que eu fazia? Eu achava que iam ser poucas referências e eu começava pelas últimas páginas. E acabava que, quando vi, eu já tinha marcado todas aquelas e tinha que ir lá pro início. Então ficava bem desordenado, né? Começava do final e lá pra frente o meu índice. A única ordem ali que dava pra ver porque tinha o número das páginas, mas era bem confuso, caótico, então eu não recomendo. Comecem lá pelo começo mesmo, sem dó nem piedade. Nas primeiras páginas brancas do livro, façam ali o seu índice pessoal. Bom, vamos falar sobre a marcação do marca-texto? Eu tenho um método básico do marca-texto, que é escolher duas cores básicas. Quando eu vou ler um livro, eu escolho ou a cor amarela ou a cor verde para ser a cor base. Então, essas são sempre as cores básicas que eu vou escolher. Sendo que no livro eu escolho uma delas para ser a base de todo o livro. Se por acaso eu não tiver outro lápis amarelo, acabou meu marca-texto e eu tiver que usar outro marca-texto para marcar as coisas básicas do livro, eu vou usar o verde. Então eu vou saber quando eu olhar pro livro que tudo que tá em verde ou em amarelo são coisas básicas. Porque assim, a gente quando vai marcar o texto, tá já destacando dentro daquele texto ali coisas muito mais importantes. Correto? Só que dentro das coisas importantes, né, seriam conclusões, definições de alguns contextos, ou então frases que tem que me saltar aos olhos quando eu olho, eu vou lá e escolho outra cor para fazer parte disso. E aí, essa outra cor pode ser azul, pode ser verde. No caso aqui, eu tenho a rosa ou a laranja. Eu escolho uma ou outra, tá? Então, geralmente no livro eu tenho, por exemplo, duas cores, tá? Essa de coisas, né, importantes, sínteses ali, análises, né, eu já coloco a cor amarela. E quando eu vejo que eu tenho que, é uma coisa que salta além daquilo, é extraordinária, é muito bom, eu coloco essa aqui, ou qualquer outra cor, né? No caso eu escolhi essa para esse livro. Se por acaso esse livro às vezes é muito emocional, quando eu li, por exemplo, Depressão de Spurgeon, eu selecionei uma outra cor secundária ali, secundária no sentido porque é extra, né? Eu escolhi outra cor. Para quê? Para utilizar na hora que são coisas pessoais. Então, quando eu comecei o livro, eu coloquei lá, numa folha, o marcador de páginas da cor que eu escolhi. Se eu escolhi mais de um, geralmente eu faço isso. E coloco ali, coisas ao observar. No outro, coisas que me lembram de fatos pessoais. A mesma coisa eu vou fazer com as canetas. Eu marco ali a cor e escrevo. Coisas especiais, coisas particulares, pessoais, coisas comuns, mas que devem ser destacadas. Eu vou colocando tipo um índice meu de cores e de marcações para que eu saiba o porquê de cada marcação no futuro. Apesar de que, desse método mais simplificado de marcação, tá? A gente acaba com, no segundo, terceiro livro marcado, entendendo o que realmente importa e o que realmente a gente tem que marcar. E vocês vão perceber que nos primeiros livros vão ter muitas marcações e nos últimos vão ter ainda mais. Não. Nos últimos vão começar a reduzir algumas marcações, tá? Vamos perceber que tem capítulos que vocês estão mais focados e acabam marcando mais. Outra coisa é que quando a gente vai fazer essa releitura e o Lewis vai falar, acho que nos próximos vídeos vão acabar vindo aqui uns insights do C.S. Lewis, de um livro que eu tô lendo dele. Ele vai falar que a gente deve, com o passar do tempo, reler livros que foram importantes para nós e que são livros clássicos, tá? Não, a gente não deve ler só uma vez. Dessas releituras, eu estudo o caso de
começar a remarcar e aí fazer um novo índice com a data da segunda leitura. Isso é muito importante. Sempre quando eu vou colocar alguma observação particular, como por exemplo, Deus respondeu essa pergunta, ou até uma interrogação, eu costumo geralmente botar a data. Porque muitas vezes eu volto naquilo ali e eu releio e eu já sei a resposta daquilo, eu já entendi aquele conceito, então eu coloco lá, né? Apago aquela interrogação e aquela data. Isso eu escrevo de lapiseira, né? Todas as bordas eu desenho, eu geralmente escrevo de lapiseira. E eu uso o lápis para fazer essas marcações em volta ou sublinhar. Por quê? Porque o lápis, ele é um pouco mais, assim, não é tão delicado que nem a lapiseira, né? Ele faz uma marcação mais fosca, mais aberta, é maior. E já a lapiseira, ela é mais fina. Dependendo da forma como você usa, ela até pode danificar o papel. Então, eu prefiro usar ela para fazer quando eu tenho que fazer uma letra mais limpa, para caber tudo certinho e eu conseguir ler depois, que a minha letra é horrível, por exemplo. Ler depois no livro e entender o que está sendo escrito. Então, ela fica mais delicada, a lapiseira. Mas você pode só apontar bem o seu lápis, usar o seu lápis bem apontado, que já resolve. Eu é que quero otimizar, quero fazer rápido, então eu acabo tendo esses dois recursos. Eu acho que ficou bem claro aqui, todas as formas de marcação. Sempre priorizem ter esses métodos mais simples, né? Começar com uma caneta só, a amarela ou a verde, e com a medida do tempo vocês já deixam de stand-by ali uma outra caneta, ou então, no caso, lápis de cor, né? Para vocês poderem fazer essas marcações caso vocês identifiquem essa necessidade. Não tenham medo, não sejam afoitos e marquem antes de ler. Às vezes, com o tempo, a gente já consegue entender que a gente vai querer marcar, né, o livro logo em seguida, então a gente já começa a marcação. E às vezes acontece a gente errar. Essas são as notas de rodapé de vocês em volta dos livros, né? Conversem, coloquem às vezes ali alguma frase que lembre do que vocês estão sentindo, de alguma oração que vocês fizeram, ou do quanto aquela história está afetando vocês em certa área, em certa medida, ou como vocês perceberam alguma coisa, é importante. É claro que isso torna o livro uma coisa muito pessoal e muitas vezes a gente não quer se desfazer do livro por conta disso, nem emprestar ele por conta disso, mas também é uma forma até terapêutica de se tratar ali, porque você está num diálogo praticamente, né? Quando você entende que o livro não só fala, mas você também fala de acordo com aquelas emoções que são geradas ou das informações que aquele livro pode trazer, né? Dos benefícios que aquelas informações podem te trazer na sua comparação pessoal, análise das situações que você está vivendo. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tipo de marcação, as minhas marcações, ou se quiserem um vídeo onde eu estou mostrando ali o que eu marco em algum livro, assim, na hora, eu deixei aqui nos comentários que eu posso fazer uma hora uma leitura, assim, junto com vocês, e eu já boto ali as marcações para que vocês possam ver como que eu faço geralmente, tá bom? Eu hoje vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que estão ali começando essas leituras, que estão perdidas também, às vezes, no método de ler. Não esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Eu espero vocês nos próximos vídeos.